bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Estou realizando esse vídeo a fim de cumprir com os requisitos da atividade MAPA da disciplina Teoria e Democracia e Participação. Para que nós possamos entender um pouco melhor o que é exigido nesse trabalho, vamos falar sobre a importância da democracia, da participação da democracia. Para entendermos a função e a importância da democracia, da participação do cidadão na democracia, nós temos que voltar o nosso olhar para a Grécia Antiga, onde a democracia era exercida de forma direta, por conta do espaço geográfico, por conta do número populacional que era pequeno. Todos os cidadãos conseguiam chegar até um lugar específico chamado ágora para discutir assuntos sociais e nessa discussão eram resolvidas as questões dos cidadãos e as questões coletivas da sociedade. Porém, com o passar dos anos, inclusive no Brasil, a democracia ela não pode mais ser exercida de forma direta, assim como na Grécia Antiga, por conta do número populacional e o espaço geográfico que hoje em dia é muito grande. Então, qual foi a sugestão para a resolução desse problema geográfico e populacional? Houve-se então o surgimento da democracia representativa, regime democrático representativo. Ou seja, agora não é mais o cidadão específico individualmente que vai até um lugar para discutir as questões relacionadas à coletividade. Há a eleição de um representante da população. Então, para se participar de forma lucrativa, de forma a atender os interesses do cidadão, eles têm que escolher uma pessoa que atenda às suas opiniões, às suas perspectivas e os seus interesses. E essa pessoa que é escolhida para ser o representante, essa pessoa vai representar dentro do Estado em favor dos interesses dos cidadãos. E para a gente entender como é muito importante a boa escolha de um representante, das nossas opiniões, das nossas necessidades, nós vemos que a participação política no Brasil ela foi de suma importância para combater os regimes autoritários, para combater o autoritarismo dos governos. Tanto que a população se reunia e lutava em favor de uma democracia, para que haja paz, para que haja comunhão dos interesses dos cidadãos, né? Porque é feita de forma representativa. As pessoas elas saem dos seus cargos, elas voltam para os seus cargos, atendendo os interesses da maioria, daqueles que votam, têm os seus votos ali contados e recebem a sua eleição, né? E começam a atender os interesses daquela camada da população. E para a gente ver que isso é importante, que isso é muito importante, nós temos um problema no Brasil e um problema em alguns lugares do mundo. E esse problema é a falta de interesse da juventude, que é a nova geração, de participar da política. E como resolver essa questão? Foi sugerido na atividade o Grêmio Estudantil, para falarmos sobre o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil ele é uma organização sem fins lucrativos que visa atender os interesses dos estudantes. Os jovens que ainda estão na escola, eles conseguem, através de uma analogia ao regime democrático do Brasil, exercer funções de importância dentro da escola para atender os interesses dos alunos, né? Nós podemos citar aqui o exemplo que os alunos, eles preocupados ali com diversas provas na mesma semana, eles vão até o Grêmio Estudantil e ali conseguem que o Grêmio Estudantil ele vá até a diretoria e divida melhor essas provas durante a semana, né? Esse é um exemplo aí do benefício do Grêmio Estudantil dentro da sala de aula. E a função do Grêmio Estudantil é exatamente essa, atender aos interesses dos estudantes. E o Grêmio Estudantil ele também tem uma estrutura, e essa estrutura é formada através de eleição. As pessoas elas são eleitas, elas fazem campanhas e depois elas são eleitas pela maioria dos estudantes da escola, pelo voto secreto, que também é feito aí como uma analogia à democracia do Brasil, né? E nesse voto secreto é-se eleito alguns representantes, e esses representantes
exercem alguns cargos, como de presidente, de vice-presidente, de tesoureiro, de secretário-geral, de diretor, para atender os interesses dos estudantes dentro da sala de aula. E com esse grêmio estudantil, consegue-se então fazer diversas atividades, realizar-se diversas atividades, como por exemplo a roda de leitura, consegue organizar-se uma roda de leitura, uma semana de cultura, algumas atrações que são benefícios, que se tornam benefícios para a escola e benefícios até mesmo para a comunidade. E esse despertar na juventude, ainda na escola, os faz refletir e perceber como é importante o exercício e a participação na democracia, né? Para que os interesses deles sejam atendidos, né? Eles precisam ser participativos através do voto, através das campanhas, através das influências, né, que eles podem exercer sobre algumas pessoas, né? E para a gente finalizar aqui, nós vemos que basta olhar para a história do Brasil que nós vamos saber a importância da participação política, né? E